Olá, todos bem? Gostando de trabalhar com logaritmos? Que bom! Hoje nós veremos gráficos de funções logarítmicas. Eu sou a professora Cintia, professora mestre em matemática, e nós vamos fazer a semana 5 do PET 3 do primeiro médio. Gente, a cabeça da professora já tá parando. Vamos lá? Vamos nessa! Essa semana a gente vai ver gráficos de funções logarítmicas. E uma coisa que é muito importante a gente lembrar, que a gente não pode esquecer nunca, é que o logaritmo de log de p na base b, ele só existe se o p for maior do que 0 e o b for maior do que 0 e diferente de 1. A gente vai precisar disso. Eu vou construir dois gráficos com vocês à mão, para vocês visualizarem como a gente faz esses gráficos, e depois eu vou usar uma calculadora para fazer o terceiro gráfico. Por quê? Os gráficos à mão aqui, eles não vão sair muito bem feitos, porque, gente, não é legal ficar usando isso aqui, é diferente, parece que é a mesma coisa do caderno, mas não é. Então eu quero riscar num lugar, eu risco em outro. Então aqui, os dois primeiros, que são menores, eu vou fazer à mão, e depois, para ficar mais bem feito, a gente vai fazer no GeoGebra. Fechado? Então, ó, vou esboçar meu gráfico, vou colocar o meu x aqui. Vou dar alguns valores para ele. E vou colocar meu y aqui. Eu vou colocar aqui 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. E aí, o que a gente vai fazer? Vou fazer y igual a log de 1/4 na base 2. Então, ficaria 2 elevado a y igual a 1/4. Isso é 2 elevado a y igual a 1/2 elevado a 2. Bom, a gente tem então 2 elevado a y igual a 2 elevado a menos 2, porque para inverter a base a gente troca o sinal do expoente. A gente vai fazer a mesma coisa com os outros. Y igual a log de 1/2 na base 2. A mesma coisa, né? 2 elevado a y é igual a 1/2. Então, 2 elevado a y é igual a 2 elevado a menos 1. Então, y vale menos 1. Depois a gente pode fazer com 1. Y é igual a log de 1 na base 2. Então, 2 elevado a y é igual a 1. Para a gente ter 1 aqui, né, o 2 tinha que estar elevado a 0, então o y vale 1. Depois, 2. Y é igual a log de 2 na base 2. Quando o logaritmando e a base são iguais, o logaritmo vale 1. Então, a gente tem que 2 elevado a y é igual a 2. Então, y é igual a 1. E o 4 vai ser 2. Y é igual a log de 4 na base 2. Y é igual 2 elevado a y é igual a 4. 4 é 2 ao quadrado, então 2 elevado a y é 2 ao quadrado. O y vale 2. Certo? E aí eu vou fazer o meu gráfico aqui, que não vai ficar bem feito. Já falei pra vocês que é muito difícil desenhar aqui. Eu já sou ruim com desenho. Nessa mesa é pior ainda. Então, é por isso, assim, não vai ficar muito bem feito. Não vai ser uma coisa muito bem feita, tá? Tudo bem. Aqui pra eu riscar. Vou colocar um pouquinho mais pra cá. Vou só apagar esses pontinhos que eu coloquei aqui. E agora eu vou dividir aqui. Eu preciso de ir até o menos 1 e o 2. 1 e 2. Menos 1 e menos 2. Que é o meu 0. E pra cá eu vou até o 4. Se vocês quiserem ir até o 8, colocar um oitavo, ou ir até o 8, pode, tá? Então, aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4. Eu vou começar de baixo para cima, porque eu acho mais fácil pegar os inteiros primeiro. Então, meu x foi 4, meu y foi 2. Então, eu vou levar o meu 4 do x até o meu 2 do y.
Aí, geralmente, é bacana você medir, tá? Para os seus pontilhados, aqui é pontilhado, não pode ser linha contínua, e você meça para ficar certinho essa bolinha. O X foi 2, meu Y foi 1, então eu vou levar do 2 até o 1. Se eu soltei 1 centímetro, eu olho se tá dando esse 1 centímetro aqui. Meu pontilhado às vezes fica um pouquinho torto, mas ele não importa, ele é só uma projeção aqui para eu saber onde vai ser esse encontro. Meu X foi 1, meu Y foi 0, né, gente? Coloquei 1 aqui na tabela. Meu Y foi 0. Meu X foi meio, que é a metade desse espaço aqui. Que eu vou marcar aqui com vocês, ó, essa metade aqui. O meu Y foi menos 1. Então, ele vem aqui pro meu menos 1. O meu X foi 1/4, meu Y foi menos 2. 1/4 estaria aqui, tá, gente? Mais ou menos. Na metade aqui. Aí, ele vem aqui pro menos 2. E aí, eu vou colocar vermelhinho pra gente destacar aqui, ó, que ele vai fazer algo parecido com isso aqui. Aí, como eu falei pra vocês, não tá perfeito, tá torto, porque eu fiz totalmente à mão livre, mas pra vocês terem noção de como a gente faz. Quando a gente vai pra questão 2, ele pede pra gente esboçar o gráfico de uma função, que a base agora é o inverso da função que a gente tinha. A função que a gente fez no gráfico 1 é uma função crescente, né? À medida que a gente aumentou o valor do X, a gente acabou aumentando o valor do Y. Vamos ver o que vai acontecer nessa daqui agora. Eu vou colocar os mesmos valores. 1/4, 1/2, 1, 2 e 4. Então, eu vou ter aqui y igual a log de 1/4 na base 1/2. Então, eu teria 1/2 elevado a y igual a 1/4. 1/4 é a mesma coisa que 1/2 ao quadrado. Então, a gente vai ter essa situação que vai ser igual y, né? A gente vai concluir que y é igual a 2. Se eu fizer com 1/2, eu vou concluir que o y é 1. Se eu fizer com 1, eu vou concluir que o meu y é 0, porque quando a gente tem o 1 aqui, né, o logaritmo de qualquer logaritmando 1 vai ser 0. E eu vou fazer um com 2. Y é igual a log de 2 na base 1/2. Então, eu teria 1/2 elevado a y igual a 2. Para deixar as bases iguais, eu vou inverter o 2 e vou fazer com que ele vire 1/2. Só que aí, eu acrescento um sinal de menos no expoente. Então, eu concluo que y vale menos 1. E aí, aqui seria menos 2. Então, o que aconteceu aqui? Qual que é a diferença? Ó, a tabelinha ficou invertida. Certo? E aí, vamos fazer o nosso gráfico. Nosso x e o nosso y. Deixa eu dividir mais ou menos aqui. Aqui é o meu x, aqui eu tenho 1, 2, 3 e 4, menos 1 e menos 2, 1 e 2. E aí, o x foi 4, o nosso y foi menos 2. Então, x foi 4, y foi menos 2, a gente vai fazer isso aqui. Aqui, x foi 2, y foi menos 1, então vai estar aqui. X foi 1, y foi 0, tá aqui. X foi meio, y vai ser 1, meio tá aqui. E aí, o x foi 1/4, o y vai ser 2, 1/4 já é metade, aqui já vai estar bem pertinho aqui, eu não vou nem fazer o pontilhado aqui, porque a ponta da caneta tá um pouquinho grossa. E aí, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, essa função é uma função decrescente.
Na questão 3, ele fala pra gente a escala de magnitude do momento M é dada pela fórmula M igual a menos 10,7 mais 2/3 log de S, onde S é o momento sísmico. E ele pede pra gente fazer um esboço do gráfico da função. Então, o que eu aconselho vocês aqui, né? O que é legal da gente fazer? Colocar a tabelinha pro S e pro M. E aí vocês podem colocar pro S valores como 1, 10, 100, 1000, até onde vocês quiserem. Vamos de 10 em 10, porque de 10 em 10, vamos escrevendo múltiplos de 10, porque a base é 10, senão a gente vai ter muito problema. Eu vou fazer com S igual a 1, mas eu não vou construir o gráfico à mão. Eu vou fazer só para vocês visualizarem como faz e vou deixar para vocês fazerem em casa. E vou desenhar o gráfico no GeoGebra para vocês visualizarem como ele fica, tá? Porque à mão ele não ficou legal. Vou colocar aqui com S igual a 1. Então, meu M vai ser menos 10,7 mais 2/3 log de 1. Então, a gente tem aqui um M igual a menos 10,7 mais 2/3 vezes log de 1 na base 10. A gente já viu que toda vez que o logaritmando for 1, o logaritmo é 0. Então, o nosso M seria menos 10,7 mais 2/3 vezes 0 é 0. Então, o nosso M seria menos 10,7. E aí, vocês vão fazendo essa substituição por 10, né? Por S igual a 10, por S igual a 100, por S igual a 1000. E eu vou fazer aqui no GeoGebra para vocês. Então, GeoGebra, eu já falei para vocês que é uma calculadora gráfica, né? Então, eu vou colocar a minha função aqui, que vai ser menos 10,7 mais 2/3 vezes, venho aqui na função log de 10 e vou colocar meu x, vou chamar de x porque ele não vai conhecer como sendo m. E aí o meu gráfico, ele vai aparecer aqui para vocês, espera aí. Ah, ele aqui. Então, eu tô diminuindo a escala do gráfico para vocês conseguirem visualizar, tá bom? Aí aqui vai parecendo que tá, né, tornando maquinha, porque eu vou minimizando ele, mas eu tô vendo, não é perfeito. À medida que a gente vai aumentando, a gente vai vendo que ele vai fazendo uma curvinha aqui. Mas esse seria o gráfico, esse seria o formato do nosso gráfico. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, né, não esqueça de dar o seu like, de compartilhar a aula, de se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, porque daqui a pouquinho a gente vai ter novidades aqui no canal. E o tio Marcos está lá fazendo as correções do PET de português, como sempre, com aulas maravilhosas. Corram lá no canal dele, dão uma conferida e depois me contem o que vocês estão achando das aulas dele. Um grande abraço, fiquem bem e até breve.